Amém? Então vamos dar início ao nosso estudo bíblico dessa noite, o estudo bíblico 21 de Filipenses. O tempo passa rápido, né? Estamos já no 21, a gente está no capítulo 3 de Filipenses. Nós estamos vendo, né? Algo que Paulo está escrevendo, a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma das últimas cartas que Paulo escreveu quando ele estava na prisão em Roma. Então, aqui nesse capítulo 3, Paulo está valorizando aquilo que ele conheceu de Cristo e, por outro lado, ele começa a mostrar que as coisas que ele dava valor anteriormente, antes de conhecer a Cristo, aquelas coisas já não tinham tanto valor. E ele falou em Filipenses, um contexto do que a gente está vendo é esse, né? Então, Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, nesse contexto, ele prossegue dizendo, então esse texto nós já vimos, né, em estudos passados. Ele prossegue, Filipenses 3,12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse texto aqui, versículos 12, 13 e 14, creio que nós vamos ver hoje, nesse estudo, e no próximo também. Então, aqui no versículo 12... eu quero meditar um pouco com vocês sobre esse texto agora. Quando nós vemos a carta de Paulo aos Filipenses, Colossenses, Efésios, são escritos elevados. Então, nós temos aqui um alimento sólido. Essas epístolas, elas não são leite espiritual que a palavra fala, mas ele já fala, isso daqui já é um alimento sólido. E o alimento sólido, como uma criança, né, falando desse alimento, o leite ou o alimento sólido, não se dá alimento sólido para uma criança, um bebê, mas à medida que ele vai crescendo, o alimento vai sendo modificado e vai se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais pesado, porque a criança ou o bebê ele vai crescendo e a criança vai adquirindo capacidade de entender. Então nós, à medida que nós vamos também crescendo espiritualmente, amadurecendo, Deus vai nos revelando e vai dando alimento para nós, um alimento mais sólido. E isso que nós estamos vendo, Filipenses, se trata de um alimento sólido. Não é qualquer coisa que nós estamos vendo. Então, esse alimento sólido, essa palavra que nós temos visto, para que a gente possa digeri-la, nós precisamos mastigar bem, né? Alimento sólido não é como leite que você engole. Alimento sólido precisa ser mastigado. Você precisa mastigar, né? Mastigar para você poder engolir, senão você vai engasgar. Quando a gente quer engolir um pedação de carne sem mastigar, a gente engasga. Então, temos que ter cuidado para não engasgar com essa palavra aqui, né? Mas o que eu vejo? Essa palavra foi deixada para nós, foi dada a nós. Nós não podemos desprezar isso aqui. Na verdade, a maioria dos cristãos não entenderam ainda essas palavras de Efésios, Filipenses, Colossenses, esse nível
de palavra, de conhecimento de Cristo, não conhecimento bíblico, não, conhecimento de Cristo, de experiência com Cristo para poder entender isso aqui. Porque isso daqui são coisas que se discernem espiritualmente, não são coisas que você lê e aprende ou entende, mas você precisa desse digerir, desse mastigar, dessa comunhão com Deus, né? Associar, né, esses textos com outros textos para poder entender. É o que a gente procura fazer, né? Procura fazer baseado naquilo que a gente tem recebido também, que nós temos recebido. Então, aqui fala, versículo 12, capítulo 3, nos fala algo que é realmente um mistério. Todo Filipenses é um mistério. Essa palavra é um mistério. É o grande mistério do Novo Testamento, está sendo revelado em Efésios, Colossenses, Filipenses. Paulo está falando aqui de um viver. Não é de doutrina, não é de conhecimento, é de um viver, né? É um viver de ser achado em Cristo. Isso daí é um mistério. Um viver de negar a si mesmo, para que a vida de Cristo possa viver em nós. Esse é o mistério, é o grande mistério. Paulo fala, esse é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, né? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, esse Senhor, após cumprir o seu papel, esse Deus que se encarnou, teve um viver humano, passou pela cruz, pela morte e ressurreição, a fim de produzir algo, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, foi colocado na mais alta posição e foi dado à igreja. Isso é um mistério. E aqui nos mostra o que é essa igreja também. Então, é uma questão de vida. Então, após a ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida para vir habitar no homem. Isso é algo inédito até então. Até então era Deus no céu, o homem na terra, Deus e o homem separados. Deus se revelando ao homem, o homem fazendo algo para Deus, mas não havia essa junção de Deus com o homem, né? Isso é um mistério. Realmente é um mistério. E esse Espírito veio e entrou em todo aquele que crê e o recebe. Então, gerando um novo homem. E esse novo homem já não é mais só o homem, não é só Cristo, é Cristo com o homem. Mas não é Cristo comigo ou Cristo com você, é Cristo com a igreja, que é o corpo de Cristo, que é algo coletivo. Isso é um mistério revelado na palavra. Então, a igreja é o resultado da obra de Cristo, da sua morte e ressurreição, ascensão, e se tornar o Espírito que dá vida, e vir e regenerar, dar vida àqueles que o recebem. Isso é a igreja. É o resultado disso tudo. Antes disso acontecer, não havia a igreja de Cristo. A igreja, não havia a igreja. A igreja foi gerada nessa obra de encarnação, viver humano, experimentar a humanidade, ir para a cruz, derramar o seu sangue para redimir o homem, para perdoar os seus pecados, ressuscitar, ir aos céus, se tornar Senhor e Cristo, voltar como Espírito para dar vida a todo aquele que o recebe. Isso é a igreja, é o resultado disso tudo. E a vida da igreja? A vida da igreja é o resultado do nosso viver em Cristo. Viver no Espírito, viver essa vida que nós recebemos. Então, Cristo fez toda uma obra para gerar a igreja.
para nos gerar, para nos incluir nele, para entrar em nós e nos incluir nele. Isso ele fez. E a vida da igreja? A vida da igreja é eu e você nele, viver essa vida, deixar, né, se voltar a ele, segui-lo, viver no Espírito e deixar essa vida que entrou em nós ser vivida. Isso é algo simples de entender? Isso é algo simples de praticar? Não. Mas esse é o alimento sólido que está revelado no Novo Testamento. Esse é o alimento sólido revelado a nós. Certo? Isso é o que Deus quer mostrar para mim, para você, para que a nossa vida seja uma vida vivida em Cristo, vivida de acordo com o que Deus planejou para a gente viver, uma vida plena, uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a vida abundante, é a vida no Espírito. Então, ali em o Evangelho de João, capítulo 4, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus revela algo ali, que é uma marca dessa nova era, dessa nova aliança do Novo Testamento, que eu insisto nisso, nós não podemos viver a vida da igreja nos mesmos moldes ou padrões do Antigo Testamento. E esse é o grande erro, é o grande véu que existe, que precisa ser retirado para ter essa mudança de mente, para que a vida da igreja possa ser vivida. Porque hoje, a maioria dos cristãos não vivem a vida da igreja, mas olham a igreja como uma continuação do Antigo Testamento. Então, olha a igreja como um lugar. Então, a igreja, né, é o lugar de adoração. A igreja é o lugar onde Deus se manifesta. A igreja é como um lugar onde nós servimos a Deus. Um lugar. Porque no Antigo Testamento era assim. Os sacerdotes serviam no tabernáculo e depois no templo. Ali tinha o serviço sagrado, ali havia o Santo dos Santos, Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Ali havia a presença de Deus. Era um lugar físico. Mas quando Jesus botou os pés nessa terra, tudo isso mudou. É uma nova era, é uma nova aliança, é um novo testamento. E não é mais uma questão física, é uma questão, a nova aliança é do Espírito. E naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus mostrou essa visão, para que não haja uma distorção, uma visão distorcida. Mas, infelizmente, essa visão distorcida, ela foi produzida tradicionalmente há 2000 anos. Então existe uma tradição que está infundida em nós. Está em nós. A tradição, ela é passada de geração em geração. Então, um lugar onde tem um sacerdote, onde tem um incensário, um lugar onde eu vou fazer as minhas orações, um lugar onde Deus está, é a casa de Deus. Só que quando você lê o Novo Testamento, fala, a casa de Deus sois vós. E Jesus ali, naquela conversa com a mulher samaritana, João capítulo 4, ele mostra isso. João 4, 23 e 24, eles começaram a conversar.
E entrou numa conversa, a mulher samaritana entrou nessa questão de lugar. Ela falou, olha, mas onde que deve adorar a Deus? Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Nossos pais falam que é aqui nesse monte. Onde que é o lugar, afinal de contas? Aí Jesus fala, olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E foi isso que Jesus veio para fazer. Quando ele se torna o espírito que dá vida, ressuscita e vem habitar em nós, para nós termos comunhão com Deus. Então, quando Jesus colocou os pés nessa terra, o que a palavra fala? João 1,14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra grega para habitou é skeno, quer dizer, é uma palavra que não tem no português uma tradução, porque skene é tabernáculo, a palavra tabernáculo é skene, no grego, S-K-E-N-E. E essa skeno, com 2 Os, S-K-E-N-O-O, é a forma verbal, quer dizer, o verbo se tornou carne e fixou um tabernáculo entre nós, ou tabernaculou entre nós, como se fosse um verbo, ele armou o tabernáculo, tabernaculou, ou seja, esse habitar entre nós, ele montou um tabernáculo entre nós, quer dizer que Deus estava ali, em Cristo, né? O verbo se fez carne, aquele verbo criador que criou todas as coisas, ele se fez carne e armou o tabernáculo entre nós. Então, Deus estava ali representado em Cristo. Só que esse tabernaculou entre nós, ele não permaneceu até hoje. Isso foi por um tempo. Ele cumpriu uma obra como homem, uma obra redentora. E quando ele morre na cruz e ressuscita, ele se torna o Espírito que dá vida. Aí há um outro processo. Então ele se torna carne, se torna o Espírito da vida, se torna o Espírito, e aí há um tornar-se novamente quando ele vem entre nós. E aí é gerado algo, um novo homem, nos unindo a Cristo e Cristo entrando em nós. Fala que esse verbo tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Cheio de graça e de realidade. E depois da morte e ressurreição, ele vem habitar em todo aquele que nele crê, gerando esse novo homem, esse homem coletivo, né? E aí é aquilo que Jesus falou: adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Espírito dele entrou em nós, nos uniu a ele. Então, depois da morte e ressurreição, todo aquele que nele crê, ele veio habitar nele, se tornando o cabeça desse homem coletivo. Então, hoje Deus tem uma necessidade na terra. E essa necessidade começa com o encabeçar a igreja, que é aquilo que ele gerou na sua obra. Então, toda a obra de Cristo foi para gerar a igreja, mas com uma finalidade. Agora ele quer encabeçar a igreja, porque através da igreja, ele quer encabeçar todas as coisas. Então, na verdade, a igreja precisa manifestar Cristo. E a igreja somos nós. Não é um lugar, não é um prédio, né? Graças a Deus, né? Pelo menos nessa pandemia, a gente começa a ver isso aí, né? Quando os prédios estão fechados, mas a igreja continua viva, ativa. Por quê? Porque a igreja não é um prédio. Nós temos um espírito onde Cristo habita em nós, não é isso? Então, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Cristo habita em nós. Hoje ele habita em nós. Então hoje tem uma expressão nessa terra, a igreja. Efésios capítulo 1 revela todo esse plano de Deus.
Efésios 1:17 fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ó, nós precisamos de um espírito de sabedoria e revelação. Então, Deus precisa revelar para nós algumas coisas. Por isso nós temos que buscar o Senhor, né, na palavra, em oração, para que haja uma revelação para nós. Iluminados os olhos do vosso coração. Quer dizer, não é esse olho aqui que enxerga, mas iluminados os olhos do nosso coração. É algo interior, nossa mente, nossa vontade, emoção, nossa consciência, o nosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Precisamos saber a esperança do nosso chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, que palavras elevadas. Tudo se movendo a nosso favor. O poder de Deus, todas as coisas se movendo a nosso favor. Nós precisamos entrar nessa esfera. O qual exerceu ele em Cristo, né, o seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Então ele foi colocado nos lugares celestiais. Isso diz respeito à posição dele. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, Cristo está acima de tudo que existe. Tudo. Agora e no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Esse é Cristo. Ascendido, ressurreto. E aí o que fala? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, ele foi dado à igreja para ser o cabeça de todas as coisas. Então, primeiro ele precisa encabeçar a igreja. Ele foi dado à igreja para ser o cabeça de todas as coisas. Mas primeiro ele precisa encabeçar a igreja. E encabeçar a igreja, o que é? É me encabeçar, te encabeçar. Ele é o cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Então nós estamos unidos a Cristo. Ele em nós, nós nele. Isso é a igreja. Mas a vida da igreja é o funcionamento desse encabeçamento. Porque essas coisas ele já realizou, ele já é o cabeça. Ele já foi dado à igreja para ser o cabeça da igreja e através da igreja encabeçar todas as coisas. Mas a vida da igreja é quando nós colocamos em prática tudo isso, exercitamos o Espírito, entramos nessa esfera espiritual para que isso seja possível e a vontade de Deus seja feita, o reino dele seja trazido a essa terra. E para isso, nós precisamos pagar um preço. Que nem nós vimos semana passada, né? Negar a si mesmo, seguir a Jesus, né? Nos entregar, ser enchidos dele. Esse é um processo que Deus está querendo fazer com a sua igreja, que somos nós. Então, Cristo, aí fala, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, essa é a revelação maravilhosa do Novo Testamento. Então, a igreja não é um lugar, não é uma organização, é o corpo de Cristo, é algo orgânico, é algo vivo. Ela só existe porque Cristo entrou e regenerou e deu vida. Então só faz parte da igreja quem tem a vida de Cristo, quem o recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque creram no seu nome, na sua obra, naquilo que ele fez. Então essa união orgânica é uma união maravilhosa. Por quê? Porque mostra o que Deus fez realmente por nós. O que ele fez por nós. Agora, por tê-lo recebido em nós, nos tornamos o quê?
esse tabernáculo, esse templo de Deus, o lugar de habitação de Deus. Aí Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a realidade do Novo Testamento, da Nova Aliança, dos dias que nós vivemos hoje. Nós que recebemos o Senhor, nós somos santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. E em 1 Coríntios capítulo 6, ele repete isso, e acrescentando algo mais. 6,19 ele diz, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então nós temos algo dentro de nós que veio de Deus. Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos de Deus, conforme João fala em João 1 e também em João 3. Nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus. Lá no capítulo 1, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse nascer de Deus é receber esse Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Ele fala, vocês não sabem disso? Aí ele acrescenta, e que não sois de vós mesmos. Então nós temos o Espírito Santo, e ao receber esse Espírito Santo, nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. Aí ele complementa, porque fostes comprados por preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o meu corpo, o seu corpo, depois que nós recebemos a Jesus, nós somos habitação do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo. E nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados pelo preço que ele pagou na cruz. E o dia que nós cremos e o recebemos, nós declaramos isso. E aconteceu algo espiritual maravilhoso nesse universo. Nós nos tornamos parte de Deus. O Espírito de Deus entrou em nós, nos uniu a Cristo. Por um lado, ele veio e entrou em nós. Por outro lado, ele nos colocou nele. Fazemos parte de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Que revelação! Que revelação! Então, diante disso, diante dessa revelação, nós, enxergando a igreja, Deus tem caminho em nós. Deus tem caminho em nós. Porque aí a gente começa a perceber que a minha vida é uma vida unida a Cristo. Não é de vez em quando eu vou lá naquele lugar, cumprir uma obrigação, adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus a todo momento. Você adora a Deus a todo momento. A sua vida é uma vida de adoração. E uma vida de adoração não quer dizer que você fica cantando louvores o dia inteiro. Você tem uma vida com Deus. A sua vida está unida à vida de Deus. A sua vida é a vida de Cristo. Então, quando a gente exercita o Espírito, nós estamos vivendo no Espírito. Então, Deus está em nós. Então, ele começa a povoar nossa mente, nossos pensamentos, nosso gosto, e assim vai acontecendo um processo de vida orgânico. Deus nos ganhando, nós confiando em Deus, e aí a gente começa a entregar as coisas para Deus, orar a Deus, apresentar as coisas para Deus, apresentar as nossas dificuldades, e assim a gente começa a ter uma vida com Deus, individualmente e coletivamente. E aí Paulo fala aqui no versículo Filipenses 3,12, ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. E aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente está vendo coisas elevadas. Fala, mas isso daí, é uma coisa muito difícil. Eu não consigo ser desse jeito, eu não consigo isso daí.
Paulo fala, ó, não que eu já tenha alcançado tudo isso, não que eu seja perfeito, aqui a palavra é teleios, né? Não que eu tenha obtido a perfeição, não que eu seja perfeito, não que eu seja maduro, que eu seja completo, que eu já tenha sido aperfeiçoado. Esse perfeito no sentido de ser aperfeiçoado, porque ninguém é perfeito, mas nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Falando, eu ainda não atingi isso aí, não que eu já tenha alcançado tudo isso, tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo fala isso. E aqui nós temos que tirar uma lição. Porque geralmente quando nós nos deparamos com essa palavra que tem um padrão elevado, às vezes a gente desanima. Ah, isso não é para mim. Ah, eu não consigo. Então desanima. E isso é uma verdade. Na verdade, quando nós vamos até a palavra, o que Deus quer nos levar, quando você vai até a palavra de Deus, Deus quer nos levar, quer me levar, quer te levar a perceber que nós não conseguimos mesmo. Esse é o ponto. Nós temos que decretar falência diante de Deus. Fala, eu não consigo. Ah, isso daqui eu não consigo. Porque enquanto a gente estiver lutando para conseguir, nós estamos no caminho errado. É o caminho que Paulo estava na antiga aliança. Mas a gente não pode tomar esse caminho. Aqui Paulo fala. Então nós não podemos desanimar. Mas, por quê? Porque o desânimo, quando a gente começa a olhar para essas coisas, para as fraquezas, para as nossas fraquezas, isso nos paralisa. E toda vez que nós estamos paralisados, ou toda vez que nós paramos, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Porque Jesus falou, siga-me. Prossiga. Paulo, em Filipenses, ele nos mostra muito essa questão. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um chamamento, nós não podemos parar. Quando o povo saiu do Egito em direção à Boa Terra, os que pararam foram os que ficaram prostrados no deserto. Mas os que prosseguiram entraram na Boa Terra. Então nós temos que prosseguir. A palavra no Novo Testamento é sempre ir adiante, seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Então, essa palavra elevada diante de nós não é para nos desanimar nem nos paralisar. Aqui nós vemos a correta atitude de Paulo. Eu não alcancei tudo isso ainda, eu sei disso. Eu ainda não atingi a perfeição. Entretanto, ele fala, entretanto, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que ele quer dizer aqui? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa palavra prossigo é interessante, estava estudando isso daí hoje. Isso é maravilhoso, né? Esse prossigo é dioko, no grego, quer dizer perseguir, né? Correr com determinação para capturar algo. Não é simplesmente ir, mas é perseguir algo. Prossigo aqui é perseguir algo. É a mesma palavra que Paulo usa ali em Filipenses 3,6, quando ele está falando daquelas qualificações que ele tinha antes, que ele julgava alguma coisa. Ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. É a mesma palavra. Então, quando ele fala prossigo para conquistar, ele está perseguindo algo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, lá em Atos 9,4, quando Jesus aparece para Saulo, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? É a mesma palavra. Essa palavra prossigo, que é perseguir algo. Então nós vemos aqui que antes de crer em Jesus, Paulo perseguia a igreja. E perseguindo a igreja, ele perseguia Cristo também. De uma forma negativa.
Mas agora, ele buscava a Cristo a tal ponto que ele o perseguia no sentido positivo. Eu persigo Cristo. Aonde ele está? Onde Cristo está? Eu quero estar. Onde Jesus está? Então ele invocava o nome do Senhor, para que onde Jesus estivesse, ele queria estar também. Ele queria estar na presença de Cristo sempre. Ser achado nele. Perseguindo isso. Então, veja, quando a gente lê aqui, prossigo para conquistar, parece algo sempre, persigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Então, para conquistar, né? Essa palavra também, né? Alcançar ou conquistar é tomar algo, né? Para si, incorporar em si. Então, prossigo para conquistar. Então, quando ele se converteu a Cristo, Cristo o agarrou e tomou posse de Paulo. E agora, Paulo estava perseguindo Cristo para tomar posse dele também. Então, eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado. Então, Cristo nos comprou com seu sangue. Cristo nos conquistou. E agora eu quero conquistá-lo. Então, prossigo para conquistar aquilo que também foi alcançado por Cristo Jesus. Então, esse era o objetivo dele, essa era a meta dele. Perseguir isso, conquistar a Cristo e ser conquistado por ele. Não é isso? Essa é a nossa experiência também. Toda vez, quanto mais nós conquistamos o Senhor, mais nós somos conquistados por ele. E quanto mais ele nos conquista, mais nós ganhamos dele, mais conquistamos dele. Então, essa é a questão do Espírito. Por um lado, Cristo, com o seu Espírito, entrou em nós. Por outro lado, ele nos incluiu nele. Ele entrou em nós, nós entramos nele. Ele nos conquistou e nós queremos conquistá-lo. A parte dele, ele já fez. Agora, Paulo estava perseguindo Cristo, no sentido positivo, para conquistá-lo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, conforme ele falou. Percebe? Isso é um passo a mais na vida cristã. Isso é um viver baseado numa visão correta do que é Cristo e a igreja, da obra que Cristo fez para gerar a igreja, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Nós fazemos parte disso. Então, nosso viver hoje, com essa visão adequada do que é a igreja, a visão adequada da obra de Cristo ao gerar a igreja, e para que ele está querendo hoje, o que ele quer com a igreja? Encabeçar todas as coisas nesse universo. E nós estamos vivendo nos tempos finais da multiplicação da iniquidade. A igreja precisa brilhar. A igreja precisa, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo ainda, o evangelho está sendo pregado. O evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Esse evangelho do reino, o que é o evangelho do reino? É esse evangelho superior. Não é simplesmente aquele evangelho da graça que nos traz para receber a vida eterna, mas é aquele evangelho que nos leva a Cristo, nos leva a perseguir Cristo para ser achado nele, para ganhá-lo, para expressá-lo
Esse é a segunda fase, o segundo degrau da nossa salvação, a salvação da nossa alma. É isso que o Senhor está fazendo em nós hoje. Está revelando para nós a igreja, revelando a sua palavra, revelando Efésios, revelando Filipenses, revelando Colossenses, Hebreus, mostrando as coisas superiores, para a gente sair do leite, para tomar um alimento sólido, que vai nos fazer maduros em Cristo, aperfeiçoados para toda boa obra, para aquilo que Ele espera da sua igreja, espera de cada um de nós, né? Louvado seja o Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, era isso. Espero que o Senhor nos abençoe, que a graça dele esteja conosco e possamos avançar cada vez mais, né? Louvado seja Deus.